Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Irmãos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 4 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 até o verso 10. Façamos então com reverência e com atenção a leitura da palavra do Senhor. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedra que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante da leitura da Tua palavra neste momento. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra, que o Senhor nos oriente a viver em conformidade com a Tua palavra. Molde o nosso coração, molde os nossos pensamentos, os nossos desejos mais profundos, para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor nos conduza nesta noite, neste tempo, ó Senhor. Que o Senhor produza vida em nosso coração, não por meio do pregador, mas por meio do Teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. A construção é algo que nos fascina. Alguém aqui já viu uma casa sendo construída pelo telhado? Você já viu primeiro bater a laje antes de levantar as paredes? Você já viu alguém fazer um reboque antes que a parede estivesse sido construída? São etapas. E cada etapa, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância. A construção de uma casa, ela deve ser devidamente planejada, passo a passo, ponto a ponto. E uma das coisas mais importantes em uma construção é aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós não enxergamos, que é o fundamento daquela casa. É o fundamento daquela construção. E é por meio do fundamento que uma casa ela se mantém de pé, ou ela vai à completa ruína, à completa destruição. Prédios caem por conta de alicerce. Quem já passeou na Orla de Santos, quando você está andando na praia, quando você está andando ali na orla, quando você olha para os prédios,
Parece que um prédio está deitando a cabeça no outro. Parece que um prédio está deitando no outro. E quem já teve a oportunidade de andar num prédio assim, você começa na sala, termina na parede. Você vai andando e a própria construção vai te jogando para um lado. Pedro, através de um tema muito conhecido para aquelas pessoas, tema já abordado no Antigo Testamento e também utilizado por Cristo em Mateus no capítulo 7, sobre os 2 fundamentos, Pedro ele vem trazer um ânimo para aqueles irmãos. Nós precisamos lembrar que aqueles irmãos eles estavam dispersos por uma região vasta, sofrendo por causa da perseguição. E isso é nos dito já no primeiro capítulo desta carta, onde aqueles irmãos eles estavam dispersos, eram forasteiros, espalhados por vários cantos, por causa de Cristo, por causa da palavra do Senhor. E Pedro então vem trazendo ânimo, mostrando para aquelas pessoas que eles haviam sido regenerados pela viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Pedro ele vem trazendo e mostrando para aqueles irmãos que o fundamento deles era um fundamento sólido, era um fundamento vivo, era um fundamento inabalável. Ele mostra para aqueles irmãos que Cristo é sólido, que Cristo e em Cristo possui vida, e a sua obra é que nos sustenta. E isso não é algo somente particular, como nós pudemos observar durante a liturgia, mas isso é algo que afeta e sustenta toda a comunidade cristã. Uma igreja, ela cai ou ela permanece de pé, devido ao seu fundamento. Uma igreja, ela cai ou permanece de pé, devido ao seu fundamento. E diante disso, meus irmãos, nós meditaremos sobre o seguinte tema: Cristo, o fundamento inevitável. Cristo, o fundamento inevitável. E em primeiro lugar, meu irmão, Pedro ele vai mostrar que Cristo, ele não é somente um fundamento, mas Cristo, ele é a pedra viva, como nós podemos ver no verso 4. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Se nos versos de 1 a 3 deste capítulo 2, Pedro ele vem falando para que aqueles irmãos abandonem toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, toda a inveja, ou seja, abandone o pecado, abandone as coisas deste mundo. Agora ele vem mostrando como que aqueles irmãos deveriam entender e se portar diante das dificuldades, que eles deveriam abandonar a prática do pecado, e como criança, eles deveriam desejar o puro leite genuíno e espiritual. E através dessa figura de linguagem, onde ele vai mostrar Cristo como a pedra, nós como pedra, Cristo como pedra angular e como pedra de tropeço, ele vai mostrar uma ideia dominantemente carregada, tanto da importância de Cristo, quanto do fundamento sobre o qual aquele povo, aquela igreja deve estar firmado. E é interessante, quando nós olhamos para o texto, no verso 4 ele começa, chegando-se a ele. Dá-nos a ideia de que é nós que vamos até Cristo. Dá a ideia de que é nós, de livre e espontânea vontade, estamos indo até Ele. Mas mediante disso nós precisamos lembrar de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, aonde Paulo fala no 2º capítulo de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E não é à toa que Pedro, quando ele usa o verbo aqui no verso 4, ele está mostrando e ele traz uma ideia de que não é eu que vou até o Senhor, mas é o Senhor que me atrai, é o Senhor que me traz para si. A forma da construção verbal mostra que não é algo que eu pratico ativamente, mas eu sofro. É algo que acontece em minha vida. É algo que acontece e quando nós continuamos a ler, nós entendemos o porquê que acontece. Porque Ele, a pedra que vive.
Estando nós mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, nós não temos forças, nós não temos capacidade, nós não temos condições de nos apresentarmos e de ir até Cristo. E nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, entender e lembrar de que nós não temos daquilo que nos orgulhar, a não ser em Cristo, na sua obra, na sua beleza, nas suas doçuras, é naquilo que Ele realizou, independente daquilo que nós somos. Essa pedra viva invoca a esperança de que eles estão assegurados sobre uma ação divina. A palavra utilizada para pedra aqui, irmãos, ela traz a ideia de uma pedra que ela é meticulosamente trabalhada, selecionada. Não é algo que é escolhido à torto e à direito, como se nós fôssemos no pátio e escolhêssemos qualquer pedra, independente da sua textura, independente do seu formato. Mas o que Pedro mostra aqui para nós é que esta pedra que vive, é uma pedra meticulosamente selecionada. Pedro vai mostrar que, do mesmo jeito que ele foi rejeitado pelos construtores humanos, ele é eleito e escolhido por Deus. Esses homens, antes de rejeitar a Cristo, o examinaram. Olharam para Cristo, contemplaram as suas obras, contemplaram aquilo que Cristo realizou entre os homens. E após toda esta análise, ainda assim, o rejeitaram. Uma comentarista, falando sobre este texto, ela diz que os construtores humanos examinaram a Cristo e o acharam inapropriado para que se construa sobre ele. Observe que o fato de rejeitar a Cristo, o fato de negar aquilo e quem Cristo é, nos coloca numa posição e coloca muitos numa posição de que esses homens viram aquilo que Cristo é capaz e mesmo assim o acharam inapropriado. O reverendo Hernandes, ele diz que o maior erro de avaliação que alguém pode cometer na vida consiste em, depois de avaliar quem é Cristo, ainda assim o rejeitar. Imagina você montando um quebra-cabeça. Você compra aquele quebra-cabeça de 30 mil peças. E aí você vai cuidadosamente montando peça por peça. E tem uma peça que parece que ela não se encaixa em nada. Veio no kit. E você, sem pensar muito, joga aquela pedra fora. Aquela peça fora. E a descarta. Depois de muito tempo, você termina o seu quebra-cabeça, você termina a sua obra de arte, porém ela não está completa. Porque a peça que você descartou, ela é a peça fundamental para dar todo o entendimento para aquela obra de arte. Por ter tantas peças, você fala, ela não me fará falta. A nossa sociedade, irmãos, ela tem demonstrado claramente uma rejeição por Cristo. Os nossos dias têm sido notório o quanto que as pessoas repudiam a Cristo. Repudiam a obra de Cristo, repudiam a sua autoridade, repudiam quem Ele é de fato. Ataques às Escrituras são cotidianos. A perseguição contra os crentes tem se tornado habitual, ainda que de maneira velada. Ainda que nós, principalmente no Brasil, soframos um ataque mais intelectualizado, mais cultural do que um ataque realmente físico e torturante. O seu posicionamento agora ele não pode ser mais público. Caso contrário, sofreremos. Sofreremos com a nossa posição, com a nossa postura diante dos homens. A rejeição empregada a nós, irmãos, ela tem raízes muito mais profundas. É algo muito mais intenso do que nós podemos observar, porque não é a nós que eles rejeitam, é a Cristo e a sua cruz. O rejeitam como fundamento vivo,
Nós precisamos entender que assim como ele foi perseguido, traído, agredido, exposto às mais terríveis humilhações, nós, como daqueles que têm experimentado que o Senhor é bom, estaremos sujeitos a essas mesmas questões também. Porém, nós devemos estar fundamentados nessa graça de ser chamado para Ele, que é a pedra viva. Você deve ser animado diante dessa verdade, pois o nosso fundamento está sobre essa pedra. Pois é sobre Cristo que a igreja, meus irmãos, ela é estabelecida e ela é firmada. Não é sobre pensamentos humanos, não é sobre vãs filosofias, não é sobre ideias. Irmãos, Cristo não é uma ideia. Cristo ele não é meramente uma filosofia, um modus operandi de pensar. Se nós lidamos com Cristo desta maneira, somos piores do que o pior demônio do inferno. Se nós lidamos com Cristo como se Ele fosse apenas um pensamento e nada mais, somos piores entre todos os homens. Meus irmãos, nós não podemos lidar com Cristo como se Ele fosse realmente um pensamento, mas Ele é uma pedra viva, eleita e preciosa. Nós não podemos lidar com a glória de Cristo meramente de forma racional. Nós não podemos estar diante do culto ao Senhor meramente de forma racional, intelectualizada. Nós não podemos nos deparar diante da palavra do Senhor e lidar com ela como se fosse letras, como se fosse apenas uma literatura produzida por homens. Mas é diante de Cristo, do Deus encarnado, do doador, do Criador de todas as coisas, pois é por meio dele que todas as coisas subsistem. Ele é o mais glorioso entre todos, ele é o mais belo entre todos, o mais formoso entre todos. Ele é a pedra que vive. Sim, foi rejeitado pelos homens, mas ele é eleito e precioso pelo Pai. O nosso fundamento, o fundamento da igreja é Cristo, meus irmãos. E é diante de Cristo que nós somos solidificados, nós somos fortalecidos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das perseguições. Ou nós estamos verdadeiramente firmados em Cristo, ou realmente, irmãos, nós nos colocamos diante da presença dEle, entendendo quem Ele é, entendendo a sua grandeza e a sua glória, ou nós não estamos adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Com quem nós estamos nos relacionando? Quem tem sido o fundamento da nossa vida, da nossa igreja, da igreja de Cristo? Em segundo lugar, Pedro ele mostra que nós somos edificados sobre esta pedra viva, ou destruídos por ela. Acompanhem comigo dos versos 5 a 8. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta palavra é preciosa, mas para os descrentes, a palavra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. É interessante que quando nós observamos Jesus usando esta mesma ideia em Mateus no capítulo 7, Jesus ele fala de dois construtores. A diferença é que um ouviu a instrução e ele construiu, ele edificou a sua casa
conforme as instruções. O outro, porém, ignorou as instruções, e ele construiu a sua casa do jeito que lhe apraz. Pedro agora ele vai falar das pedras que vivem, por estarem firmados sobre a pedra viva. De modo muito lógico, a vida é atribuída a Cristo, como sendo Ele a fonte primária desta. As pedras que vivem, elas só podem viver, porque elas estão ligadas à pedra que vive. A nossa vida, a sustentabilidade dela, tudo que tem origem e tudo que produz vida, só pode ter vida por causa de Cristo. Ao dizer isso, Pedro ele vai mostrar que eles, a comunidade dos crentes, a igreja, ela está edificada como casa espiritual. É utilizada a mesma palavra que nós usamos e vemos no verso 4, mostrando que a igreja não é simplesmente um apanhado de pedras que é lançado à própria sorte. A ideia que Pedro ele utiliza é que não são pedras dispersas como um monte de entulho, mas que são propositalmente organizadas e dispostas segundo a vontade do construtor divino, ou seja, do Senhor. A igreja, irmãos, ela não é obra do acaso. Não é à toa que a igreja cristã, ela tem permanecido de pé ao longo de séculos, mesmo diante das mais tensas e severas perseguições. Mesmo durante um período em que corpos eram usados como luminares durante a cidade, aonde o sangue dos cristãos escorriam em praça pública, aonde crianças eram mortas por causa de Cristo, aonde pessoas eram queimadas vivas por causa de Cristo. Nas mais intensas perseguições, nas mais duras lutas, a igreja prevaleceu. E é isto que Pedro ele está mostrando para esta igreja, é isto que Pedro está mostrando para nós nos dias de hoje. Algumas pessoas, irmãos, diante do cenário a qual nós vivemos, se desesperam. Se desesperam em meio a políticas, a decisões políticas, judiciárias e tudo mais. E muitas vezes lançados ao desespero deste mundo, lançados à completa angústia deste mundo, esquece que a igreja está fundamentada na pedra viva. Está fundamentada em Cristo. É o lugar de habitação terrena de Deus, mediante o Espírito Santo. É um lugar de adoração verdadeira e de sacrifício agradável. O próprio Deus lançou o alicerce desta igreja, desta construção. Isso também significa que Ele planejou a construção espiritual, e é Ele que a executa. Nós não estamos lançados, meus irmãos, à nossa própria sorte. Assim como esses irmãos, em meio a tanta perseguição, longe da sua terra pátria, longe dos seus familiares, muitas vezes. Mas o que Pedro ele está mostrando é que eles estavam solidificados na pedra viva. Isso não aponta para o retorno de ritos, quando ele fala que nós somos edificados casas espirituais, sacerdócio santo, oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso não aponta para o retorno desses ritos, desses rituais que aconteciam no Antigo Testamento, mas que esses crentes deveriam viver à luz daquilo que glorifica ao Senhor. Eles deveriam refletir a santidade de Deus, de seu sumo sacerdote. Eles deveriam oferecer sacrifícios espirituais, como diz em Romanos 12:1, Hebreus 13:15,
onde o Novo Testamento vai nos mostrar que se referem a ofertas. Isso muitas vezes inclui até mesmo questões financeiras e materiais. Isso significa, irmãos, que é interceder pela vida um do outro diante de Deus, é orar uns pelos outros, é estar um cuidando do outro, como verdadeiramente irmãos, como verdadeiramente pedras alocadas pelo Senhor. E também representar a Deus diante de outras pessoas. Isso que significa ser casa espiritual. Isso que significa ser sacerdote e sacrifício agradável ao Senhor. É viver em conformidade ao seu chamado. Muitos cristãos hoje, meus irmãos, não vivem de acordo com a palavra do Senhor. A sua vida diária, ela não reflete a Cristo. O seu comportamento e os seus pensamentos não dão testemunho de Cristo. Ele é rocha, ele é pedra de tropeço para muitos homens. Muitos de nós, meus irmãos, nos comportamos como cristãos, somente neste dia, somente neste ambiente. E nos esquecemos que a nossa vida, vivida lá fora, deve refletir a Cristo. Deve refletir a beleza e os encantos de Cristo. A nossa vida, meus irmãos, para aqueles que estão lá fora, ela deve possuir o doce aroma de Cristo para a vida, como diz Paulo, segundo aos Coríntios, ou o terrível aroma de morte para aqueles que são da destruição. Para ainda trazer mais peso ao seu raciocínio, no verso 6, ele faz uso de Isaías 28:16, mostrando que o Senhor estabelece uma pedra angular. Pedro está aqui se atendo ao aspecto da funcionalidade do que é uma pedra angular. É uma pedra que ela é fundamental. É uma pedra que ela é diferente. É ela que vai dar sustentabilidade para tudo. É por isso que Cristo e esta pedra, ela é adjetivada como eleita e preciosa, semelhante e repetindo a ideia do verso 4. E ao olharmos para o texto de Isaías, nós vemos que ainda ela é atribuída como já aprovada e solidamente assentada. Pedro leva os olhos daquela comunidade para poderem observar a preciosidade de Cristo, meus irmãos. Não é uma questão somente de valor, mas traz a ideia de honra. Certo comentarista, ele vai dizer o seguinte: aos crentes é concedida a preciosidade, a honra desta pedra angular, ao passo que aos descrentes, aqueles que rejeitaram, aquele que é transformado por Deus em pedra angular, desse modo Cristo crucificado, tornou-se para eles uma pedra que os machuca, uma rocha sobre a qual eles tropeçam. Nitidamente existe um contraste entre aqueles que se apresentam diante do Senhor com fé, tendo a Cristo como pedra angular, precioso, e como aqueles incrédulos que o rejeitam. No verso 8, Pedro ele faz uso de outra palavra para a pedra. Agora já não é mais a mesma ideia de uma pedra trabalhada, de uma pedra que foi esculpida, de algo organizado, mas é algo rochoso, algo pesado, uma massa rochosa no meio do caminho. E esses homens, por rejeitarem essa pedra, ela se torna tropeço e ofensa para eles. Se a ideia antes é de nós estarmos na pedra que vive, esta pedra que foi lapidada, nós, sendo pedra lapidada, sendo edificados nele, em Cristo, produzidos em Cristo, organizados em Cristo, agora esta pedra de tropeço, que é dita no verso 8, ela é uma massa rochosa. A ideia aqui, irmãos, é como se uma pedra muito grande estivesse rolando montanha abaixo.
e ela encontrará o teu corpo lá embaixo. Ela esmagará o corpo ou qualquer coisa que estiver à frente dela. Esta é a ideia a qual Pedro aqui nos mostra. Ou Cristo é a pedra fundamental da igreja e do crente, ou é em Cristo que nós somos edificados e fortalecidos, ou Ele será para nós pedra de tropeço e rocha de destruição. Meus irmãos, nós não devemos brincar com Cristo. A sua glória e a sua santidade são coisas sérias. Nós não devemos nos apresentar diante de Cristo de modo leviano, de modo como se Cristo fosse algo patético. Meus irmãos, nós lidamos muitas vezes com a seriedade do Evangelho, da eternidade, como se fosse algo bobo. As pessoas lidam com a igreja do Senhor como se fosse um circo, como se fosse palhaços, pessoas que desprezam o Evangelho, desprezam a Cristo e a sua obra. Nós não podemos nos assemelhar a tais homens. Meus irmãos, que Cristo não seja para nós pedra de tropeço. Que Cristo não seja para nós o motivo da nossa destruição. Ah, que coisa terrível é ouvir naquele glorioso dia: eu nunca vos conheci. Isso deveria fazer com que nós viéssemos a tremer diante dele. Meus irmãos, considerar a santidade de Cristo deveria fazer com que nós viéssemos a estremecer. Meus irmãos, se nós tivéssemos muitas vezes um pouco da noção do que foi a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós choraríamos profundamente pelo nosso pecado. Nós choraríamos ao confessar os nossos pecados, porque o inocente se tornou culpado, e aquilo que foi a causa da morte do seu Senhor, é aquilo pelo qual que muitas vezes você ciranda com ele diariamente. O pecado que muitas vezes você cultiva no seu coração, no seu comportamento, foi a causa da angústia do nosso Senhor. Foi a causa de ele proferir aquelas terríveis palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Para você, meu irmão, Cristo ele deve ser precioso. Ele deve sustentar a sua vida como um todo. Ele deve sustentar esta igreja. Esta igreja ela não pode estar fundamentada em ideias humanas. Não pode estar fundamentada na figura do pastor, na figura pastoral, não. Esta igreja ela permanecerá de pé ou ela ruirá pelo fundamento dela. A igreja em toda a história, ela permanece de pé por causa de Cristo. Pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é por causa da igreja, é por causa daquele que persevera por causa da igreja, daquele que nos chamou, daquele que nos santificou, daquele que nos regenerou, daquele que é a obra, é a nossa justificação diante do Senhor. É através dele que nós somos edificados, de modo individual e de modo coletivo. Não existe vida fora dele. E da mesma forma que não existe fora dele, não existe vida cristã fora da comunidade cristã. Muitos têm caído nessa balela, muitos têm caído nessa ideia demoníaca, de que é possível servir a Deus trancado no seu quarto, participar de ceias online, longe do corpo. São pessoas iníquas, que não querem prestar em conta, são pessoas que deturpam o Evangelho, que rejeitam a obra de Cristo e por quem Cristo morreu. São pessoas que repudiam
aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo significa, rejeitam a Cristo, não o considerando como próprio, e o considerando como impróprio para construírem as suas próprias vidas. Não existe esperança. Você é uma pedra que vive por estar ligado e aceitar a pedra viva. Não é possível você estar edificado sozinho, longe do corpo de Cristo, meu irmão. E do jeito que você acha melhor. Muitos cristãos têm perecido, têm ficado no caminho, têm morrido, porque acham que podem seguir a Cristo do seu próprio jeito. Estão peregrinando sozinhos, mas não estão em rumo à cidade santa. Estão a caminho da destruição. Para nós que ainda temos dificuldades com tudo isso, que ainda não confessamos a Cristo como a nossa pedra viva, como o Senhor do nosso coração, atente-se para a palavra de Deus que nos mostra, e que nesta noite nós observamos. Não fuja de Cristo, pois a todos Ele é inevitável. Ao tentar fugir dEle, você tropeçará, e a queda será iminente. Ao buscar alternativas, a destruição virá. Quantas pessoas, olhando para Cristo, e não o vendo Ele como necessário, tentam trazer outras coisas, outros elementos para o culto, para a vida cristã. Hoje já na verdade é entendível porque que nós vemos tantos cristãos acreditando em signos, acreditando em misticismos, fazendo malabarismos. É porque para tais Cristo não é suficiente. Para tais, Cristo já foi reprovado em seu coração. Que nós possamos ir até os pés dele e confessar ao Senhor a nossa vida e viver atrelados a Ele. E último ponto, meus irmãos, é em Cristo que nós temos uma verdadeira identidade e uma verdadeira missão, conforme diz nos versos 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É possível passar meses pregando só sobre cada um desses pontos, de tão formidáveis que eles são, e de como ele nos liga. Pedro aqui, irmãos, ele está a todo momento lembrando aqueles irmãos das promessas do passado, das promessas feitas ao Antigo Testamento. E todas essas ideias contidas aqui são ideias que estão no Antigo Testamento, e Pedro ele está mostrando que a promessa a qual eles estão firmados é uma promessa sólida, é uma promessa firme, porque ela é uma promessa feita pelo Senhor. E ela não está fundamentada em qualquer alicerce, ela está fundamentada na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos chamou da sua maravilhosa nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nos arremete ao Êxodo, quando o povo é tirado da terra do Egito, terra de idolatria, terra de servidão, e agora passam a conhecer aquele que é o verdadeiro Senhor, o Deus que os tirou da terra do Egito com mão poderosa. Este povo agora é uma geração eleita, é um povo que é separado para o Senhor, que é separado para realmente glorificar ao Senhor. Após mostrar a origem da vida em Cristo, no verso 4, e mostrar que a comunidade cristã é edificada sobre Cristo, a pedra angular, nesses versos, mantém a ideia do contraste entre o crente e o incrédulo. Porém, agora ele enfatiza a posição incomparável que os crentes desfrutam por meio de Cristo. E essa posição incomparável é afirmada
na identidade dessa comunidade e também na missão deles de uma sociedade, diante de uma sociedade corrupta que os perseguia e os hostilizava. Pedro aqui, irmãos, ele utiliza o texto de Êxodo 19:6, Isaías 43:20, para mostrar a verdadeira identidade daqueles irmãos. Muitos hoje estão perdidos, buscando tentar encontrar uma identidade em várias coisas. Nas ciências sociais, na política, no trabalho, a identidade por meio da família, a identidade por meio de relacionamentos. Mas a nossa identidade, irmãos, ela é assegurada e ela é firmada na pedra que vive. A esses cristãos é dito que eles são raça eleita. E isso não era atribuído por causa da nacionalidade deles, mas por causa da fé em Cristo. Eles foram redimidos pelo sangue de Cristo. Eles são eleitos pela escolha de Deus. Essas qualificações demonstram que eles agora eram chamados por Deus para exercer influência neste mundo, não em questões meramente políticas, mas deveriam ser propagadores do reino de Deus. Muitos de nós hoje temos vasta experiência e vasto conhecimento em várias áreas da vida, em várias disciplinas. Porém, nós nos esquecemos daquilo pelo qual nós fomos chamados. O pastor John Piper, ele disse que só existe missão porque não existe verdadeira adoração. Nós estamos muitas vezes apegados às discussões contemporâneas e esquecemos que nós fomos chamados para falar do reino, para anunciar a Cristo, para falar de Cristo e demonstrar que nós fomos lavados e redimidos pelo puro sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eles não eram chamados, e assim nós também não somos chamados, irmãos, simplesmente para o alívio das nossas dores e tribulações ou coisas semelhantes. Muitos cristãos estão indo para as igrejas, fazem as suas orações, leem as Escrituras, mas eles são movidos por motivos egoístas. Quantos hoje adentram as igrejas simplesmente com medo de ir para o inferno? Quantos hoje servem a Cristo por motivos fúteis e banais, e não por quem Cristo é de fato? Nós precisamos sondar o nosso coração, irmãos. Isso é algo que deve ser feito diariamente. Isso é algo que deve ser feito cotidianamente. É analisar o nosso coração e ver realmente a quem nós estamos servindo. Será que nós realmente estamos servindo a Cristo? Ou aos nossos próprios interesses? Será que realmente nós estamos aqui pela glória dEle? Por aquilo que Ele fez em nós e como nós vimos aqui, como nós temos vida nele, como nós somos edificados nele, porque nós temos vida nele? Ou será que o que nos move é somente o nosso próprio interesse? Será que as nossas afeições por Cristo, elas são verdadeiras? Ou será que nós somos movidos pelo egoísmo? Será que nós somos movidos pela vanglória? Será que nós somos movidos pela autopromoção? E desprezamos assim quem Cristo de fato é. Racionalizamos Ele, mas o nosso coração muitas vezes não anseia por Ele. Filosofamos sobre Cristo, mas nós não nos deslumbramos sobre a pessoa e a obra dele. Nós destrinchamos coisas,
investigamos meticulosamente o espaço, as profundezas dos oceanos, mas nós não nos deleitamos em Cristo muitas vezes. Nós nos perdemos no nosso próprio ídolo e servimos a nós mesmos e não a Cristo. Nós não nos encantamos com Cristo. Nós não nos emocionamos quando pensamos na obra dele. Nós não nos assustamos quando pensamos em sua santidade, em sua justiça. O pastor Paul Washer, em um dos seus sermões, ele fala que uma das coisas que deveria mais causar pavor no cristão é pensar que Jesus, é pensar que Deus é bom. Isso deveria causar pavor em nós. Porque Ele é bom, porém nós não. Nós precisamos meditar, irmãos, sobre a glória e a graça dEle. Nós precisamos elevar os nossos olhos e ver verdadeiramente em quem nós somos e estamos edificados. Nós que fomos transportados das trevas, como diz em Colossenses, e agora nós podemos viver na luz. Nós podemos desfrutar da luz. Aqui se fala da luz como se fosse uma esfera verdadeiramente de proximidade do Senhor, como se nós realmente estivéssemos desfrutando da beleza, como diz no Salmo 104, do seu reino e da sua habitação, em 1 Timóteo. Isso, irmãos, nos leva ainda e nos torna as coisas muito mais grandiosas e maravilhosas diante dos nossos olhos, e a observar aquilo que Cristo realizou, aquilo que Cristo operou e tem operado no meio do seu povo. Isso não tem méritos em nós, mas é da graça, provém da graça do Senhor. Ele que nos chama, nos justifica, nos regenera, é Ele que nos salva. Essa é a mesma realidade apontada em toda a Escritura. E no verso 3 da primeira carta e do primeiro capítulo, ele vai falar o seguinte, Pedro: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nós somos chamados diante desta viva e verdadeira esperança. Somos chamados pelo Senhor, iluminados pelo Senhor, para o Senhor, para proclamar a sua glória, para anunciar entre todos os povos as suas maravilhas. É cantar realmente quão grande e quão maravilhoso é o Senhor. É poder orar como orou Davi: restitui-me, ó Senhor, a alegria da tua salvação, e eu anunciarei entre os povos os teus feitos e as tuas maravilhas. Que os nossos lábios, irmãos, possam romper em louvor ao Senhor, mesmo diante de um mundo hostil, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de humilhações. Lembre-se, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, pelo amor pactual do Senhor. E se você ainda não desfruta dessa segurança maravilhosa, que você possa reconhecer nessa noite que Cristo, Ele é a pedra viva. E aquilo que você tem buscado tanto fora dele, você só encontrará nele. Fora dele, só destruição. Fora de Cristo só existe morte. Não existe vida fora dele. As lutas virão. E provavelmente você está passando por algo assim. Insegurança e até mesmo medo. O pavor, a incerteza, meus irmãos, são algo que infelizmente é algo que nos acontece. Noites escuras, noites tensas, alma abatida, mas os nossos olhos são colocados no Cristo vivo. Pois é sobre Ele que nós somos edificados. É sobre Cristo que nós vivemos e morremos. É sobre Cristo e que somos edificados ou destruídos, e é em Cristo que a nossa identidade e missão, ela é estabelecida. A igreja, ela é edificada sobre esse sólido fundamento, e este firme fundamento. Não devemos temer os homens, irmãos.
nem nos abalar diante das perseguições, pois a pedra que sustenta a igreja, é a pedra que destrói os inimigos e os lança a completa humilhação. Olhemos para Cristo e encontramos segurança nele, propósito de vida e a verdadeira vida que emana dele. Que a nossa vida seja uma vida encontrada na vida de Cristo, para que venhamos viver verdadeiramente, de forma piedosa e de forma que Cristo seja visto em nossa vida. Vamos orar? Soberano Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Rogamos para que o Senhor sonde o nosso coração, sonde os nossos pensamentos e as nossas intenções, para que os nossos desejos, as nossas afeições, verdadeiramente, Senhor, estejam no Senhor, para que nós possamos nos encantar com o Senhor, com a Tua beleza, para que nós possamos nos alegrar por aquilo que o Senhor fez e tem feito no meio do Teu povo. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, irmãos que foram sustentados pelo Senhor, quando nós olhamos para irmãos nos dias de hoje que são perseguidos e são mortos, ó Deus, e o Senhor assim mesmo mantém a Tua igreja viva e de pé e vibrante. Pai, que o Senhor possa inflamar o nosso coração para que a cada dia venhamos viver para a glória do Senhor. Como igreja, sejamos edificados no Senhor e venhamos a propagar o evangelho do reino a esta cidade, àqueles que estão à nossa volta, que nós não venhamos viver, ó Deus, uma vida descolada do Teu evangelho, uma vida distante das Tuas promessas. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam elevados para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É no nome dEle, pelos méritos dEle, pela justiça dEle que nós oramos. Amém. Amém. Reverendo Rafael.